Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Em Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 37, está escrito assim: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Veja, ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, mais um versículo das Escrituras que nos falam da bendita esperança, que nos falam da nossa esperança. Lá em Romanos está escrito: alegrai-vos na esperança. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 e 18, está escrito o seguinte, veja só. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O versículo 18. Se tem algo que tem que ser falado na igreja hoje em dia, e sempre foi assim, é sobre o arrebatamento, é sobre a volta do Senhor Jesus. Essa que é a nossa consolação. Só que nós temos visto, muitas vezes, que muitos pastores que conhecem a Bíblia poderiam estar falando isso diariamente para as pessoas, para os irmãos. Eles se ocupam muito em falar da sua denominação, em defender a placa da sua igreja, em defender a sua denominação. Eles concentram muita atenção nisso, em levar o povo a se apegar com a denominação. E não falam quase nada da volta do Senhor. Nós temos que nos apegar com a verdade, com a palavra de Deus que diz que Jesus vai voltar. E a qualquer momento, e virá como vem o ladrão. Tem tanta coisa que é da vontade do Senhor Jesus que nós venhamos saber, que as pessoas que frequentam a igreja venham saber, mas infelizmente muitos líderes, pastores, eles estão preocupados mais em falar da sua denominação, em provar que a sua denominação que é a certa. E outros estão mais preocupados com as coisas deste mundo, em trazer uma palavra de autoajuda, daquela coisa que se chama autoestima, que não é uma coisa de Deus, né? Muitos têm dado palestras na sua igreja, trazendo mensagens de autoestima, mensagem de estímulo para que a pessoa venha conquistar, prosperar. Existem até aqueles que se chamam coaching evangélicos, gospel. Estão aí em todo lugar, no YouTube, Facebook. Agora, pode ter certeza de uma coisa, você que está me ouvindo, você que está me assistindo. O diabo, ele não se preocupa com os pastores que não falam da volta de Jesus. Satanás não se preocupa não. Não está nem aí para essas... Ele até dá uma força para eles continuarem dando palestras de autoajuda, palavras motivacionais para elevar a autoestima. O diabo até ajuda. Leva até uma multidão para eles, para ouvir eles. Mas quando o homem de Deus, o pastor, começa a falar muito no arrebatamento,
na volta de Jesus, no céu, na nossa verdadeira pátria. Ih, rapaz, o inimigo ele se levanta contra, para tentar envergonhar, para tentar calar, mas essa mensagem, ela tem que ser pregada. E eu estou aqui para falar para você que está me assistindo, que Jesus vai voltar a qualquer momento. E se você é uma pessoa salva, você pensa nisso todo dia. Você espera o Senhor Jesus todo dia. Você deseja isso. Você gosta de ouvir falar sobre a volta de Jesus. Você gosta de ler esses textos na Bíblia. Você se alegra na bendita esperança, na bem-aventurada esperança. Agora, se você não quer que Jesus volte, se você não gosta que fale nisso, então eu sinto em te dizer que você não é salvo. Você pode pensar que você foi salvo, mas você não é, porque você não deseja que Jesus volte. Então você não creu no Evangelho, porque uma parte do Evangelho, o Evangelho não é completo se não tiver lá a volta de Jesus. Se você não se alegra na volta de Jesus. Jesus voltará, meu irmão, minha irmã, e isso a qualquer momento. Meu irmão, minha irmã, tem um assunto também que eu queria comentar aqui rapidamente. É algo que eu fico pensando e eu não entendo como que tem pessoas que ficam na igreja 40 anos e não se batizam. Eu, sinceramente, eu não entendo. Quando eu fui para a igreja, quando eu aceitei Jesus, ouvi a pregação do Evangelho e criei, e me veio a fé no coração e eu acreditei, eu criei, a primeira coisa que eu quis foi ter uma Bíblia. E eu ganhei uma Bíblia da minha mãe, uma Bíbliazinha pequenininha. Depois essa Bíblia até foi doada, depois que eu arrumei outra, foi doada para um novo convertido. Mas eu ganhei essa Bíbliazinha e a primeira coisa que eu fiz foi ler o Evangelho. Aquela passagem lá de Mateus 24, que foi a palavra que eu ouvi e que me levou a Jesus. Eu fui procurar, eu fui ler novamente. Fui ler, fui analisar. E eu ouvi falar que Jesus morreu na cruz por mim, Jesus ressuscitou. Então a primeira coisa que eu fiz foi ler na Bíblia. Já que eu criei mesmo, e criei, eu queria saber como que foi a morte de Jesus na cruz, como é que foi os fatos, com detalhes, a ressurreição do Senhor. E lendo o Evangelho, eu cheguei nessa parte aqui, ó. Ninguém falou para mim. Eu li na Bíblia, Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu li esse texto aqui, eu disse assim, ó, quem crê e for batizado será salvo, então está faltando uma coisa. Eu criei, então vou me batizar. Eu não criei, então tem que me batizar. Agora, se eu não criei, então eu não me batizo. E então, imediatamente, no mesmo dia que eu li esse texto, eu procurei o homem de Deus que me ganhou para Jesus e eu disse, e eu tinha 13 anos de idade. Tinha 13 anos, não tinha feito 14 anos ainda não. Eu disse, ó, pastor, me batiza. Eu li na Bíblia lá, quem crê e for batizado será salvo, eu quero batizar. Ele disse assim, mas já, rapaz, você entregou sua vida para Jesus, não tem nenhuma semana? Eu vou te batizar. Daqui 2 meses vai ter um batismo lá na Igreja Batista do bairro São Bernardo, lá em Belo Horizonte. E você vai e se batiza.
eu fui e me batizei com a maior alegria. Lembro que a igreja não dava Santa Ceia para quem não era batizado. Eu só tomei a Santa Ceia depois que eu me batizei. Eu lembro até hoje a alegria que eu senti quando eu me batizei, a alegria que eu senti quando eu tomei a Santa Ceia. Agora, eu não entendo, meu irmão, minha irmã, eu contei a minha experiência aqui para mostrar o porquê que eu não entendo, porque muitos estão na igreja há 40 anos, 20 anos e não se batizam. E eles dizem, eu criei. Como que creu se não se batizou? Será que o batismo não é uma evidência de que a pessoa creu? Tudo bem que nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pelo batismo, nós somos salvos pela fé. Sabemos também que o ladrão lá da cruz, ele foi salvo sem se batizar. Foi salvo sem se batizar, mas ele não teve tempo. Ele estava na cruz. Jesus o salvou, então não é o batismo que salva, mas se a pessoa tem tempo, tem 20 anos, 30 anos, e não se batiza, será que estaria errado levantar dúvidas se essa pessoa realmente creu? Deus há de julgar todas as coisas, né? Eu só compartilhei algo aqui que eu penso. A gente não entende tudo mesmo, né? Então vamos deixar nas mãos do Senhor. Eu sei o seguinte, que o normal me parece ser a pessoa que crê, primeiro, ela querer ler a Bíblia, né? Ela ir ler o Evangelho, ela creu, então ela quer se aprofundar. E segundo, ela vai ver lá, quem crê e for batizado será salvo, nem precisa do pastor falar. Se a pessoa está lendo a Bíblia, a pessoa creu, a pessoa vai querer se batizar. Amém? Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando, que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Pois bem, você sabe me dizer qual a diferença das adivinhações e das revelações que andam entregando por aí? Você sabe que tem pessoa que procura as igrejas só para receber revelações. É verdade. Se não tiver um profeta lá revelando, a pessoa nem vai. Agora você sabe me dizer qual que é a diferença de adivinhação e essas revelações? Porque nós vemos aqui uma moça dentro da igreja, vamos dizer assim, estava lá onde os santos homens de Deus, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, estavam, lá em Filipos. Ela também estava, ela estava dentro da igreja, estava no meio da congregação. Todo dia, me parece que era até a céu aberto aquela congregação, né? Na beira do rio. Eles se reuniam todos os dias, no início da igreja ali em Filipos. Essa moça seguia, todo dia ela estava lá. Interessante que ela não estava falando a mentira, né? Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Não estava falando a mentira. Ah, mas era o demônio que estava usando ela para falar a verdade. Ela estava falando a verdade, mas era o demônio que estava usando ela. E aí? Paulo, ele demorou um pouquinho para repreender aquele demônio, mas ele repreendeu, ele ficou indignado. Talvez ele tenha esperado para ver se ela ia parar com aquilo. Porque não tinha utilidade nenhuma aquilo ali.
Ah, mas se fosse no meio de muitas igrejas hoje, já pensou? A hora que essa moça endemoniada dissesse, esta igreja aqui é de Deus, esses homens são servos do Deus Altíssimo que vos anuncia o caminho da salvação. O que seria de gente pulando, rodando, gritando aleluia, glória a Deus, hein? Pegariam essa moça, colocariam no altar e diriam, essa é uma profeta, ela está falando a verdade. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Um dia eu estava numa cidade chamada Senador Mourão. Levantou uma profetisa lá e disse para mim, passa para o meu lado, todo esse povo aqui é meu. Você está aqui nessa oração, eu estava no monte. Você subiu aqui nesse monte por curiosidade. Tinha mais de 30 pessoas lá. Ah, meu amigo, minha amiga. Eu disse assim, quem é que está falando aí? Aí ela disse, Jesus Cristo. Falei, Jesus Cristo não é mentiroso. Afastou para trás e ficou igual uma estátua, em pé. É verdade. E o povo ficou com raiva de mim. E se eu não desço do monte, eles iam me agredir lá no monte, porque já estavam me agredindo com palavras. O nome mais bonito, bonito entre aspas, que me chamaram foi de Satanás. É o povo lá, as mulheres com a saia lá no pé, pessoal, cabelo grande, véu na cabeça, e o espírito maligno se manifestou e disse que era Jesus Cristo, que o povo lá todo era dele. E eu tive que descer, porque não quiseram nem me ouvir. Eu ia mostrar para eles isso aqui, que aconteceu na época do apóstolo Paulo. Né? Eu ia mostrar, mas eles não quiseram nem ouvir. Então, meu irmão, minha irmã, tome cuidado, viu? Com o engano. O diabo também fala a verdade. Tome cuidado, viu? Satanás fala a verdade, às vezes, para enganar. Ele se transforma até em anjo de luz. Por isso eu digo para você, fique firme na palavra de Deus, na Bíblia. Olhe para a Bíblia, não olha para o homem não. Olha para a Bíblia, procura conhecer a palavra de Deus e ora muito a Deus para você não ser enganado. Porque o engano está na terra e muitas vezes dentro das comunidades cristãs. Alguém me perguntou como saber a Bíblia correta, né? A Bíblia correta é essa aqui, em português. A Bíblia Almeida Corrigida e Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Em inglês, a Bíblia correta é a King James 611, não a atualizada. A King James em português não é correta não, ela segue modificações também. Eles modificaram, não é igual a King James 611 lá dos Estados Unidos não. E a Bíblia Reina Valera, a purificada, lá do século 17, 16, se não me engano, é a mais antiga. A Reina Valera é a palavra de Deus em língua espanhola. Mas como saber que a Bíblia corrigida e fiel é a Bíblia correta? Olha, eu tenho dois argumentos aqui. Jesus disse que os falsos profetas nós haveríamos de conhecer pelos seus frutos, né? Então, para nós sabermos qual que é a Bíblia correta, nós temos que observar a fonte, da onde está vindo a Bíblia. Nós sabemos que as Bíblias elas vêm das sociedades bíblicas e das editoras. Então nós temos que ver no que aquela editora acredita, quais as publicações dela. Nós temos que ver com quem eles estão unidos, qual que é o objetivo. Se observarmos os frutos, as atitudes, nós vamos saber se aquela editora ela vive para ganhar dinheiro ou se é pela fé. Se o trabalho dela, aquela sociedade bíblica, visa o dinheiro, nós vamos saber. Agora, existe a sociedade
Bíblica Trinitariana, existe uma outra aí. Essa outra sociedade bíblica aqui do Brasil, ela é unida com a Sociedade Bíblica Unidas Internacional. E se você for lá no site da Sociedade Bíblicas Unidas, você vai ver que eles são ecumênicos. Eles têm indícios lá de ser ecumênicos. Quando colocam lá no site, se você for no site em inglês, coloca ele em português, na linguagem portuguesa ou em espanhol, você vai ver, traduz lá, você vai ver que eles são ecumênicos. Por quê? Porque eles trabalham com a Igreja Católica, trabalham com evangélicos, e não dá certo isso. A Igreja Católica crê de um jeito, a Igreja Evangélica crê de outro, nós cremos de outra forma. Então, como é que vai agradar todo mundo? A partir do momento que uma sociedade bíblica quer agradar todo mundo, então ela não é confiável mais. Por quê? Porque ela, com certeza, se quer agradar todo mundo é porque está visando lucro e não agradar a Deus. Então nós rejeitamos. Eu rejeito a Bíblia. Se você pegar a Bíblia atualizada, que foi a primeira atualizada que veio no Brasil, 1 João 5,17, 5,7, né? 1 João 5,7, está lá o versículo normal. Se você pegar a revista atualizada que veio depois, já está entre colchetes. Se você pegar a nova atualizada recente, já está sem as palavras do versículo. Então, eles estão sempre modificando. Isso traz um descrédito. Não dá para confiar. É verdade, não dá para confiar. A Sociedade Bíblica Trinitariana, ela tem um texto só em português. Ela não tem o texto corrigido, atualizado, linguagem de hoje, não. Ela tem um texto só. Então, até o momento, a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela tem sido aquela que tem guardado a palavra de Deus. E eu conheço o pessoal da Trinitariana, eu já tive algumas experiências, eu já vi que eles não fazem o trabalho visando dinheiro. Eles não fazem para agradar, até o nome, Sociedade Bíblica Trinitariana, já mostra que eles fazem por fé. Porque se eles não fizessem por fé na palavra de Deus, eles não iam colocar Sociedade Bíblica Trinitariana. Porque aí a maioria das igrejas, as igrejas unicistas, não vão querer comprar a Bíblia Trinitariana, né? Porque eles são contra os trinitários. Então não é fácil, quer dizer, não é difícil a gente detectar da onde está vindo a verdade. Lógico que isso é apenas um argumento. É apenas um argumento, né, que nós podemos usar. Tem outros vários argumentos também. Tem o texto crítico e o texto recebido, e por aí vai. Mas, por enquanto, tá bom, né? Fica essa dica, meu irmão e minha irmã. E lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.